algumas informações importantes no livro de Juízes. Cada livro da Bíblia tem um propósito. Deus tem um propósito para falar com o povo. E no livro de Juízes, o propósito era mostrar o quanto o povo é desobediente, o quanto que o povo era pecador. Aí, ó, chegou mais Bíblia. Quem mais está precisando? Aí, ó, Renan, todo mundo aí, ó. Certinho, Gu? Certinho? Então, beleza. Então, em Juízes, a gente vai ver qual que é o propósito. O propósito de Juízes é mostrar que o julgamento de Deus contra a transgressão é real. Ou seja, se você transgredir a lei de Deus, o julgamento é real. Deus julga. Outro detalhe, e que o seu perdão pelo pecado e a restauração do relacionamento são certos, para que os seus se arrependem. Ou seja, Deus ele vai julgar. Deus vai, você errou comigo. Deus vai chegar e falar, está errado. Deus vai julgar, mas também ele te dá a condição de perdão. Então, o propósito, grava, se tiver caneta, se vocês quiserem anotar, porque a gente está finalizando. Agora, semana que vem já vai ser o livro de Ruth. Já esquece Juízes. E a gente vai dar seguimento na Bíblia. A gente está estudando a Bíblia inteira. De Juízes. Isso. Vamos lá, Outro detalhe. Quem que foi o autor de Juízes? Josué. Quem mais acha que é Josué? Levanta a mão. Moisés. Quem acha que é Josué? Levanta a mão. Quem acha? Samuel. Glórias. Então, galera, ninguém sabia, grava. O autor de Juízes foi Samuel. Interessante que nós não chegamos no livro de Samuel. Olha para você ver como que Samuel já estava vivo. Já tinha nascido. Ele que escreveu. Mas a gente não chegou no livro de Samuel, porque a Bíblia ela não foi feita em ordem cronológica. Ou seja, o livro de Juízes não está na ordem do tempo. A ordem aqui não é cronológica, beleza? Outro detalhe. O panorama é feito o quê? Na terra de Canaã, posteriormente chamada de Israel. Ou seja, toda vez que você escutar o nome Terra Prometida, Canaã, vocês vão pensar o quê? Que é Israel. Hoje o estado de Israel lá, aquele estado lá. Então toda a divisão de terra e todo o estado a gente consegue interligar na época da Bíblia com hoje, atual. Tá entendendo? Tá dando para entender? Hoje vai ser mais assim. Então a gente está relembrando. E outra coisa, o panorâmica. Deus ajudará os hebreus. Hebreus é quem? Povo de Deus. Os hebreus foram o povo que vagou no deserto. Foi o povo que ficou andando no deserto durante 40 anos porque pecaram contra Deus, desobedeceram. Tá dando para entender aí, né? Beleza, vamos lá. Outra coisa. Os habitantes de Canaã eram os cananeus, que não eram povo de Deus, que era um povo que vivia no pecado. E o versículo-chave do livro inteiro, obrigado, Grandes. E o versículo-chave é Juízes 17:6. Quem pode abrir para mim aí? Eu vou delegar. Quem vai ler para mim vai ser o Brian. Juízes 17:6. Esse é o versículo-chave de Juízes. Lembrando, Juízes tem 21 capítulos. Olha como é que a gente está resumindo. Então, é interessante vocês gravar isso. A gente está resumindo isso. Olha para você ver. Então, quando a gente chega no final de Juízes, não tem final bom. Quando a gente chega no final de Juízes, porque todo livro a gente pensa assim, aconteceu as coisas no final feliz, casamento, como se diz, é uma novela, né? Novela. Esse dia para trás, a Aline, eu estava conversando com a Aline, por que todo final de novela tem casamento? Porque é final feliz, todo mundo ali é festa, todo mundo de roupa bonita, maquiado, penteado bom. No livro de Juízes não tem isso. No livro de Juízes tem desastre. No livro de Juízes, no final, quando a gente chega no último versículo, como foi falado, o povo estava longe de Deus ainda. O povo estava guerreando, vencendo batalhas, mas continuava fazendo o que agradava aos seus próprios olhos. Em outra versão fala, cada qual, ou seja, cada um fazia o que achava correto. Mas peraí, eu devo fazer o que eu acho correto?
ou eu devo fazer o que Deus acha correto? Qual que você acha que é? O que Deus acha correto. Então, você não faz a tua vontade, você faz a vontade de Deus. Mas o povo estava fazendo a própria vontade. Beleza? Esse é o versículo chave. Ó, quem são as pessoas principais do livro de Juízes? Vamos lá, eu vou deixar vocês falar e eu vou falando também. Quem vocês acham que são? Vamos lá, levanta a mão um por um. Samuel, o que mais? O que mais vocês acham? Se quiser passar a Bíblia, pode passar. Oi? Débora. A Débora foi uma juíza, né? Galera, em Juízes, todos os juízes são as pessoas chaves. Vou ler aqui. Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefté, Sansão e Dalila. Efraim é uma das pessoas. Galera, eu vou explanar um por um, de forma rápida, sem entrar em detalhe, na vida de cada um. Os pontos positivos, o que eles fizeram durante a vida no livro de Juízes. Tá joia? Então vamos começar. Isso daqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outra coisa interessante aqui, ó. Outra coisa interessante que eu anotei aqui. Em Juízes, foi onde aconteceu a primeira guerra civil. Quando chegar para você assim, ó, naquela pergunta assim, pergunta e resposta, aqueles cultural games de Bíblia, onde que foi a primeira guerra civil? Em Juízes. A primeira guerra civil que ocorreu, que aconteceu, foi em Juízes. O que é guerra civil? Eu tenho certeza que muitos não sabem, então eu vou perguntar. O que é guerra civil? Não é entre país, é entre o próprio povo. Guerra interna. Galera, então, qual que foi a primeira guerra civil? Juízes. Juízes, eu falei já o lugar. Qual que era o lugar que estava acontecendo Juízes ali? Canaã, a terra prometida, que é aí? Israel, é isso aí. É isso aí. Beleza? Lembrando que isso daqui, gente, a gente está relembrando. Já aconteceu. Por isso que eu falo para você, não falte. Muita gente vai faltar semana que vem, não vai ficar com base bíblica em Juízes. Por quê? O que nós estamos passando aqui, recapitulando tudo e entrando em alguns detalhes da vida particular de cada juiz. Beleza? Ó, então vamos começar agora. Vamos começar agora. Ó, no capítulo 1, vai falar de uma conquista. Só que vai falar de uma conquista incompleta. Por que vai falar de uma conquista incompleta? Deixa eu abrir o capítulo 1 aqui. De uma conquista incompleta. Alguém sabe, em Juízes, alguém lembra que o Serginho falou? Alguém lembra? Aconteceu uma conquista. O povo de Deus entrou e começou a conquistar. Só que teve uma conquista incompleta. O pessoal conquistou, mas não foi de acordo com os propósitos de que Deus tinha ordenado. Alguém sabe? Alguém sabe falar? Vai lá. Exatamente. Uma das coisas, teve várias. Mas aí, alguém lembra de mais alguma coisa? Alguém lembra? Lembra, Mirelle? Exatamente. Não queimaram. Então Deus, quando falou assim, ó, você entra, você queima tudo. Você bota fogo, você não pega nenhum ouro. Aí você vai pro lado daquele tanto de joia legal. Você vai pro lado daquele corrente, aquele negócio ajeitado. Aí fala assim, vou pegar um relojão da Ferrari Black, de R$10. Enfim, o povo foi desobedecer. Então, um dos mandamentos que Deus fala, ó, honra o teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias na terra. Ou seja, se você quiser viver bem, se você quiser viver bastante, quer casar, quer ter filho, ter carro, ter casa, ser abençoado por Deus, honra teu pai e tua mãe. Senão, o que acontece? Você não vai viver. Você vai morrer. Estou brincando. Mas para que prolongue seus dias na terra, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Não honra, é uma desobediência. Fechou? Vamos continuar aqui. Então teve uma conquista incompleta. Aconteceu que Josué morreu. Só que Josué não deixou nenhum no lugar dele. Não teve um para ficar no lugar dele. Quando Moisés morre, ele de longe vê a terra prometida, tinha alguém para substituir ele.
Quem que era? Josué. E quando Josué morre, tinha alguém para poder comandar o povo? Aí é onde que o povo começa a perecer. É onde que o povo, vai dizer a Bíblia, vai dizer a palavra de Deus, que à medida quando Josué entrou, ele entrou e começou a ganhar terra. Porque ele estava na graça, ele estava sendo abençoado, ele estava falando de Deus, ele estava falando dos princípios de Deus. Ó, não pode matar, não pode adulterar, ou seja, não pode pegar a mulher dos outros, não pode talaricar na nossa linguagem. Josué começou a falar muita coisa, ó, honra teu pai e tua mãe, obedece a Deus, guarda os mandamentos, não mata. E aí o povo, não, porque era confrontado pelo líder, era confrontado por Josué, ou seja, Deus estava com ele, Josué estava na graça. Josué morreu, o povo começou a murmurar, começou a buscar doutrinas que não são de Deus, costumes, culturas, sacrifícios. O povo começou a olhar para o lado e esqueceu de Deus, esqueceu de olhar para Deus, esqueceu de viver o que Deus tinha ensinado com Moisés e com Josué. E aí, o território, a expansão territorial que eles foram ganhando, eles foram perdendo. O povo foi dando, foi vindo para cima. Ou seja, eles chegaram em determinado ponto, ganharam uma vasta terra, porém, sem Deus, eles foram perdendo. Porque quem está no controle de tudo? Quem está no controle de tudo? Deus. Deus está no controle de tudo. Amém? Então, Josué morreu, o povo foi perdendo território, foi perdendo espaço, e aí eles fazendo o que achava que era correto aos seus próprios olhos, fazia o que achava correto, mas não fazia a vontade de Deus. Então guarda isso aí, é uma das coisas. Finalmente, eles entraram na Terra Prometida, venceram diversas batalhas, ganharam, não perderam muitas, ganharam a maioria, mas perderam muitas bênçãos por causa de desobediência. Cederam a culturas, pressões, e abandonou a fé. Ou seja, cheguei lá, vi uma gatinha lá em Bereia, vamos botar num lugar aqui mais fácil, lá em Moabe. Chegou lá, só que lá em Moabe tinha o quê? Tinha cultura. Lá em Moabe tinha tradições. Ah não, aqui você não pode joelhar para orar, aqui você tem que sentar. Coisas que não eram da tradição. Aqui você não sacrifica cordeiro. Aqui para você tem que beber sangue. E aí acontece, era outra cultura. Aqui você não é só de uma mulher, quer ser de várias. Aqui você pode embriagar. Aqui você pode ficar homem com homem. Aqui, entendeu? E aí acontece, era coisa que era Deus condenava. Deus não gostava, mas eles escolheram. Então o que acontece? A pessoa não era da mesma cultura, não servia ao mesmo Deus. Chegava lá de hora, o que ela fazia? Cedia às tradições. Ah, não tem importância não. Amor, você pode ir na tua igreja lá, pode ir lá no teu lugar lá, que eu vou no meu. E aí acontece, começou a se contaminar. E Deus queria o quê? Queria que ficasse reservado para ele. Então, esse foi um dos detalhes que o povo de Deus entrou em ruínas. Outra coisa, logo após a morte de Josué, Israel perdeu o território. Já falei, não tinha sucessor de Josué. Isso é importante. Isso é importante. Mesma coisa aqui, ó. Se eu sair do Egito B.O., se eu não deixar ninguém aqui, o que acontece? Desanda. Então acontece, Jeremias, fica aqui para mim. Não vai dar para me tocar violão hoje. Fica alguém para mim lá. Não vai dar para me ficar no som. Cobre eu lá. Sucessão. Isso é importante. Isso em qualquer lugar. Ferracine, por exemplo, o Otávio trabalha lá. Se ele faltar um dia, o gerente dele tem que botar num lugar, não tem que botar? Senão desanda. Por que tem gerente? Por que tem caixa? Por que tem vários setores? Para fazer o negócio funcionar. Então é importantíssimo. E compromisso. Guarde isso com vocês. Sempre quando não der para vocês fazer alguma coisa, meu filho, lava a louça. Não dá para vocês fazer. Delega para alguém. Tem como você cobrir a minha aí? Faz um negócio, fala para minha irmã, minha irmã, lava para mim hoje, que semana que vem eu lavo. Mas então eu lavo 2 vezes. Eu te dou um negócio. Você brinca, você barganha, ou seja, você combina. Mas não deixe sem fazer. Concorda ou não concorda? E Josué não deixou
Ninguém de sucessão. Outra coisa, as conquistas eram tidas gradativamente. O que é gradativamente? De pouco em pouco. Mesmo assim, Deus ainda abençoava aquele povo miserável, povo que não vivia no caminho dele, mas ainda assim Deus abençoava. Outra coisa, eles tiveram muitas derrotas por causa da desobediência. Eles tiveram derrotas significativas, pessoas morreram por causa que eles desobedeceram. Agora a gente vai entrar em quem foram os juízes. Quem que foram os juízes? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Já está aumentando, antes era 7, agora é 40. Porque o povo não está captando. Como é que Deus deixa claro? Deus deixa claro a Bíblia, para mostrar, existe um povo que eu amo, povo separado, mas que vive pisando na bola. Para orientar, para nos discipular, para nos abençoar, para nós não vivermos em vida de erro. Está captando a mensagem? Mas você fala assim, mas como assim que povo bobo? Por que o povo fazia isso? Eu não entendo. Por que o povo insistia em fazer a coisa errada? Vamos continuar aqui, tem mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem mesmo. Não, é só isso. É isso mesmo. Então, o povo insistia em fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Foram 6 períodos em Juízes. 6. Quantos períodos foram em Juízes? Ou seja, 6 tempos de Juízes. 6 reinados, entre aspas, de Juízes. Foi o primeiro, Otoniel. Deixa eu só voltar na ordem cronológica aqui, que fica mais fácil. O primeiro foi Otoniel. O segundo foi Eude. O terceiro, Sagar. O quarto, Débora e Baraque. Vocês lembram de Débora e Baraque? Serginho que explicou muito bem. O quarto, Gideão. O quinto, Jefté e os seus. E o sexto, Sansão. Esses foram os juízes de Israel durante esse período. Foram 6 períodos. E nos 6 períodos todo mundo leu que o povo insistia em fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, gente, vamos tirar um valor bem rico daqui. Não insista em viver longe de Deus. Só o fato de você estar aqui buscando de Deus, lendo a palavra de Deus, isso já é importantíssimo para a tua vida, para a tua formação. Um dia eu já sentei aí e Deus já falou comigo e eu cresci. Hoje eu sou um marido, hoje eu vou ser pai, hoje eu sou um profissional. Hoje tudo que eu faço para louvor e glória de Deus, não para mim. Então a palavra de Deus vai dizer mais à frente, tudo que faz, quer comais, quer bebais, quer trabalhais, tudo que faz para o louvor e glória de Deus. Então, galera, uma dica que não faz que nem esse povo não. Esse povo era um povo escolhido. Era um povo que viu o pão cair do céu. Era um povo que viu quando bate na rocha, saía água. Era um povo que estava sentindo frio, Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar no deserto. Quando estava com sede, dava água da onde que não podia sair água. Quando estava com fome, caía pão do céu. Viram milagres. Viram milagres. Talvez você vai viver a vida inteira na igreja, ou onde você for, vocês não vão ver um milagre. Milagre sim, ver de vista. Só de você estar respirando, eu já acredito que isso é um milagre. Né? Mas às vezes não vai ver um milagre. Um pão cair do céu, de uma pedra, você bater e sair água. Né? Mas creia que Deus, Ele é fiel para a tua vida, Ele abençoa e Ele te guia. Mas quando a gente vive nos caminhos dEle. Amém? Então foi 6 períodos. Só relembrando, não vou entrar em detalhe. 6 períodos que o povo insistia. E a Bíblia falava. E o povo fazia. E o povo fazia. Vocês leram. Vamos ver alguns detalhes de cada um. Vamos relembrar. Nós já vimos. Vamos relembrar alguns detalhes da vida de cada juiz. Para a gente poder guardar isso no nosso coração e aprender mais a palavra de Deus. Que eu acredito que ela é a nossa regra de fé e prática. Beleza? Otoniel. Otoniel foi no primeiro período. Josué morreu. Precisou levantar-se um juiz
poder guiar aquele povo, para poder orientar o povo, para poder conduzir o povo no caminho de Deus. Josué morreu, levantou-se um juiz, e o nome dele era Otiniel. Estou falando Otaniel aqui, mas é Otiniel. O que ele fez? Capturou uma poderosa cidade cananeia. Juízes 3, versículos 7 a 11. Não precisa abrir. A gente só está relembrando. Juízes 3, versículos 7 a 11. Então ele capturou uma importante cidade cananeia. Otaniel fez isso. Quantos anos de julgamento? Pode ser que seja uma pergunta. 40 anos. Claro que dados, é necessário saber. Necessário, depois vocês podem ver no YouTube e relembrar quando vocês precisarem. Eu vou falar sobre juízes. Vou ver aqui a pregação. Depois de 10 anos, vou ver aqui a pregação do Edinho que foi sobre juízes. Então, isso são dados. Otiniel, ele viveu, ele julgou no período de 40 anos. No próximo período, foi Eude, ele julgou, 80 anos no seu mandato, como se diz. Teve um mandato de 80 anos. E ele matou Eglon e derrotou os Moabitas. Ou seja, isso foi um feito que ele fez. Matou Eglon e derrotou os Moabitas. Juízes 3, versículo 12 até o 30 fala sobre isso. Próximo juiz, no terceiro período. Foram quantos períodos? 6 períodos. Nós estamos na metade do período da história em Juízes. Terceiro, foi Débora e Baraque. O que eles fizeram? Derrotaram Cícera. Quem lembra de Cícera? Serginho pregou muito bem, falou muito bem. Derrotaram Cícera, os cananeus, e posteriormente cantou o hino da vitória com Baraque. Guarda isso aí. Beleza? Isso vai estar descrito, quem quiser abrir depois, Juízes 4 e Juízes 5, os 2 capítulos. Depois, no próximo período, foi Gideão, o 4º período. Gideão viveu e julgou o 4º período. Gideão julgou durante 40 anos. Foi um juiz que teve um mandato de 40 anos. E Gideão destruiu os ídolos de sua família, usou um velo para determinar a vontade de Deus. Dispensou 9.700 homens de seu exército e derrotou 135 mil midianitas, ou seja, 135 mil pessoas na batalha com 300 homens. Muito tempo atrás, eu fiz um estudo aqui sobre os 300 de Gideão. Quem foi que falou aqui, se eu não me engano, acho que foi o Moisés. Moisés ou o Serginho? Moisés ou o Serginho, quem lembra? Os dos 300. Foi a Luana, foi a Luana. Foi a Luana, falou dos 300. E eu acho interessante que sempre quando eu vou falar de Gideão, eu penso nos 300, no filme Os 300. Quem assistiu o filme Os 300? Nossa, gente, tá sem cultura aqui. Ninguém assistiu o filme Os 300. Esparta lá, foi... Você não assistiu? Assistiu? Você não levantou a mão, miserável? E aí eu lembro dos 300. O que acontece? Tinha mais de 10 mil, ou seja, tinha 10 mil homens à disposição de Gideão. Gideão era um juiz que ia para as batalhas, ele era guerreiro. E ele tinha 10 mil na mão. Conta 135 mil do outro lado. O que acontece? Gideão falou assim, Deus, primeira coisa, nós tem pouca gente, nós vamos tomar uma salva lá, nós vamos tomar uns petelecos na cabeça. Aí ele falou assim, será que é de verdade? Será que Será que o Senhor quer que eu vou mesmo? Que não vai morrer. Aí Gideão falou assim, Senhor, tá vendo esse... A Bíblia vai falar que é um velo, então imagina que isso aqui é um velo. Eu falo uma espécie de algodão. Velo é uma espécie de algodão. Pegou um pedaço de algodão, falou assim, Senhor, vou fazer um teste com o Senhor aqui. Se o Senhor quiser mesmo, se for da tua vontade, eu vou colocar esse algodão aqui fora aqui, e aí amanhã cedo, quando garoar, eu vou
eu vou pedir para o Senhor que a terra inteira que está em sua volta esteja molhada, mas o algodão esteja seco. Que aí eu vou ver que é da tua vontade. Olha o teste que está fazendo com Deus, hein? Fazendo um teste com Deus. Muitas vezes a gente quer fazer um teste com Deus. Então, né? A gente quer testar Deus. O dono de tudo. Nós não conhecemos nada, mas a gente pensa que a gente sabe. E ele falou isso. Então, antes de eu ir para a batalha, com 10 mil homens, contra 135 mil. Ou seja, 125 mil a mais. Né? E aí falou assim, ó, faz isso aqui então. Beleza, amanheceu. E vou lá ver se dá vontade de Deus. Pegou o algodão. Tá seco. E a terra inteira molhada em volta. Senhor. É da tua vontade. Mas Senhor, peraí. Agora vamos fazer o inverso. Testando mais uma vez com Deus. Vamos fazer o inverso. Agora eu quero que o algodão, né? O algodão esteja molhado e a terra esteja seca. Porque aí eu vou saber que é da tua vontade e eu vou com esses 10 mil. Posso apanhar, mas eu vou morrer feliz, né? Eu penso. Aí colocou lá, no outro dia, levantou cedo, já, eu imagino louco, para saber, nem dormiu direito, para saber a resposta de Deus. E chegou lá, a terra seca. E falou assim, pegou o algodão, apertou e saiu quitando de água. É da vontade de Deus que eu vou. Então, galera, só para ilustrar, eu tenho certeza que a Luana deve ter falado isso. Eu tenho certeza que a Luana comentou isso. Mas, outro detalhe, a gente quer testar Deus. A gente quer saber mesmo se é de Deus ou se não é. A gente tem que ter fé para acreditar, para confiar. Beleza? Chegou no mais lá, vai dizer que Gideão tinha 10 mil à sua disposição. Mas só que Deus falou assim, ó, esses 10 mil aí não vai não. Mas como assim? Já estão em número reduzido. Tem 25 mil a mais de homens para guerrear. Tem 25 mil a mais. Senta aí, rapaz. Tem 25 mil a mais. E ainda o Senhor, não, esses não vai. Mas como assim, Deus? Faz o seguinte, aqueles que não querem ir, chega neles e fala para mim assim, ó. Chega neles e fala, você quer ir? Você tá livre para você ir embora. Aí só ali já foi tanto. Puf. Por estar com medo. Uai. Mesma coisa assim, ó, galera, seguinte, deve ter aqui uns 30, né? 30. Tem, lá do outro lado do Jardim dos Oliveiras 2, lá tem 300. Ou seja, 290 a mais. Quem topa de ir lá trombar com eles? Aí os caras, velho, aí... não, então Deus falou assim, quem não quiser ir não vai. Só que já ficou um tanto. Foi só 3 gato pingado. Mais ou menos assim. Então de 10 mil, já um tanto. Coisa de 6 mil, eu não lembro, não recordo o número. Mas ali já ficou um tanto. E aí, beleza. Assim, o Senhor é do Senhor mesmo. Eu já fiz o teste com o Senhor, não vou fazer mais não, né? Não preciso fazer mais não, né? Mas aí, sobrou coisa de 1.000, 1.300, 1.400 soldados. Depois eu não me recordo muito bem, mas sobrou pouco. Aí Deus fala assim, sobrou esses? Pega eles aqui. Aí Deus falou assim, ainda não é esse. Mas Deus, 10 mil, 1.300, 1.000 e pouco, 1.000 e uns pingados. O que o senhor quer levar? Faz o seguinte, faz um teste com eles. E lembrando que a gente está no quarto período ainda. A gente está no quarto período, no período de juízo. E aí o que ele faz? Faz o seguinte, Deus fala para ele assim, ó, Gideão, tá vendo aquele lago ali? Manda o povo beber água lá. E vai funcionar assim, assim, assim. Não fala para ninguém. Aquele que beber água, que ajoelhar para beber água, esse já está eliminado. Aquele que entrar na água, tirar a roupa e entrar na água para beber água, também está eliminado. Agora aquele que agachar, beber, lamber da água, né? Ou seja, esse vai ser aprovado. Ali Deus já fez mais uma seletiva. Deus já fez mais uma seletiva. Sabe quantos que sobrou? 300. 300 de 10 mil. Ou seja, 9.700 homens foram para casa. E Deus ganhou aquela guerra com 300 homens. Contra 135 mil. É muita gente. Para pouca gente para poder lutar. Ou seja, cada um pegou ali. Ou seja, se fosse o Free Fire, né? Agora a moto tá Free Fire. Se fosse Free Fire, ia ter que o quê? Matar a sala inteira lá que ia entrar lá no jogo. Dividir, se for dividir para cada um, os caras têm para cada um 200, 300, 400 para mais. Cada um teve que pegar ali, ó. Esse lado aqui é tudo meu, gente. O outro lado ali é de vocês. Então vamos embora. Vai rasgando, né? Ou seja, para poder se enquadrar, para poder entender aqui, para nós contextualizar, né? Mas o reino de Deus é seletivo.
O reino de Deus não é para qualquer um. Ninguém se dispõe, ninguém quer viver uma vida regrada, ninguém quer viver uma vida santificada, ninguém quer viver uma vida de oração, ninguém quer ler a palavra. São para poucos. E Deus faz a seleção natural. Deus coloca e tira de forma natural. Porque no meio do povo de Deus não pode ter gente fraca. Porque o pecado ele vem para arrebentar. O desejo de fazer as coisas erradas, de mentir, de roubar, de pegar as coisas, vem de acordo. Aí que vem nosso coraçãozinho. Ó, eu estou na palavra, eu estou firme. Então, guarda isso. É uma lição valorosa. Galera, já falei muito sobre Gideão. Vai falar, quem tiver curioso para ler, porque tem muita história ajeitada, tem muita história bacana, legal em Juízes. Então depois vocês leem. Vai estar no capítulo 6 e no capítulo 7 de Gideão, de Juízes. Depois a gente vai ter no quinto período Jefté, né? Decorrendo o tempo, nós leu em Jefté, nós leu lá que o povo continuava fazendo o que era mal perante aos olhos do Senhor. Mesmo vendo as maravilhas no meio. Mesmo vendo. Galera, Jefté, ele fez um duro voto. Quem falou isso? Eu acho que foi o Serginho. Eu acho que foi o Serginho mesmo. Ele fez um duro voto. Ele derrotou os amonitas e posteriormente combateu a ciumenta cidade de Efraim. Mas ele fez um duro voto. Agora eu quero que vocês se recordam. O que Jefté fez? Ou seja, fez um voto. Falou, Senhor, se o Senhor dá os... Como é que chama o pessoal aqui? Amonitas. Se o Senhor me dá os amonitas, porque agora é o período dele. Agora Jefté é o período dele de guerrear. Provavelmente, Gideão já passou, já morreu. Provavelmente já não estava mais em batalha. Então é o meu período. Então eu tenho que fazer coisas grandes para mim poder me tornar e me manifestar um grande juiz. E falou, Senhor, se o Senhor me dá os amonitas, eu vou fazer assim, assim, assado. Quem lembra aqui que ele falou? Ninguém, gente. Mas que é isso, aí? O livro de... Apesar que, como a gente teve o agito BO de 10 anos, eu vou dar um crédito para vocês. Por isso que eu falei assim, eu podia dar o estudo de Ruth. Podia continuar o nosso pronome, mas ficou muita coisa aqui que talvez caiu no esquecimento por falta de falar, por falta de focar, de focalizar, né? Então, galera, guarde isso. Ele fez o quê? Ele fez um voto, falou assim, ó, Senhor, se o Senhor me dá os amonitas, a primeira pessoa que vier em minha direção, quando eu retornar da batalha, eu vou oferecer como primeira coisa que eu encontrar, quando eu retornar para minha casa, eu vou oferecer como holocausto para você. E então Deus deu os amonitas. Mas Deus não pediu para ele fazer um voto. Deus não pediu para fazer um voto. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Não, sabe o que aconteceu na história? Quando ele voltou para a casa dele, retornando, gritando, louvando ao Senhor, porque Deus tinha dado a vitória para ele. Quem que vem em primeira direção? Não. Quem que veio em sua direção? Quando ele chegou na sua casa, estava entrando de longe, ele avistou a filha dele vindo. Pai, te amo. Quanto tempo o senhor estava longe? O senhor estava longe. Nós sentimos tua falta. Na mesma hora ele já rasgou a roupa, ficou nu, já ajoelhou. Falou, Senhor, por quê? Por quê? Lembrando, Deus não havia pedido para ele fazer o voto. Mas quando você fazer um voto, quando você fazer um propósito, o Senhor, se eu passar naquele vestibular, orando, eu vou viver minha vida para o Senhor. Não faça isso, Deus não pediu. Se você passar, você tem que fazer. Senhor, se o Senhor me dá um namorado, joelhando lá, fervorosamente. Senhor, se o Senhor me dá uma namorada, um namorado, eu vou tocar louvor lá no Agito BO. Você vai ter que ir toda vez, quando tem. Chovendo, caindo tempestade. Se você tiver assim, Senhor, eu queria passar nessa prova de matemática, eu tenho dificuldade em matemática, mas se eu passar agora, se eu fizer agora essa prova, eu tirar 10, que eu estou precisando de 10. Já está fechando o bimestre, eu vou ficar com recuperação final, NOA, paralela e tudo mais. Está acabando o ano, todo mundo já passou, né? E eu não quero ficar sendo o único na sala que eu vou ficar vindo aqui toda hora. Mas se o Senhor me der 10 de 10,
Senhor, eu prometo que todo dia de manhã eu vou ler a palavra e vou fazer uma oração. Se você não cumprir, então não faz. Não faz. Se acontecer, se Deus abençoar, porque Deus abençoa, você tem que ir. E o que aconteceu? Ele fez um grande voto. E aí a filha dele, fazer o quê? Ele teve que fazer um sacrifício da filha dele. Quantos aqui estão dispostos a cumprir com a palavra de Deus? Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Ele honra com a sua promessa. Então, se ele prometeu uma vida de bênção, uma vida de paz, uma família abençoada, onde os seus pais não brigam, uma família abençoada onde você não briga com seus irmãos, ele vai cumprir. Se você fizer um voto, você tem que cumprir com Deus. Amém? Então, nós estamos no 5º período. Jefté fez um grande e duro voto. Último período, Sansão. Sansão é famoso. Sansão é forte. Sansão é grande. Sansão, ele foi um juiz para poder libertar o povo de Deus, assim como os outros juízes. Só que naquele período, os filisteus estavam descendo a lenha no povo de Deus. Por quê? Josué tinha morrido, não tinha ficado nem... Estou relembrando, não tinha ficado ninguém no lugar de Josué. Não é? Não é isso? Não tinha ficado. O povo começou a perder. Nós estamos no 5º período. No 6º período. Onde que é o Sansão? Sansão foi um juiz levantado para libertar o povo que estava escravo, porque estava vivendo longe de Deus e fazia tudo que era mal perante o que era perante aos olhos do Senhor. Ou seja, fazia as suas próprias vontades. Então, Deus estou te dando vitória, estou te dando bênção, estou te dando uma vida que ninguém pode dar, e você insiste em fazer as coisas erradas. Então faz o seguinte, você vai perecer na mão dos filisteus. Vocês, né, o povo vai virar escravo, vai cobrar altos impostos, vai viver sofrendo. Então, Deus, porque o povo estava orando, jejuando, o povo estava clamando ao Senhor, e Deus levantou um grande guerreiro. E esse guerreiro era fodão. E ele arrebentava. Vai dizer uma palavra lá, não me estendendo muito, mas chegou uma hora que um leão veio em cima dele e fez assim, rasgou a boca do leão, filho. Rasgou a boca do leão. Outra coisa, vai chegar um momento lá que chegou não sei quantos filisteus lá, o povo fez uma rodinha em volta dele e chegou dando pancada em todo mundo. Jogava os caras longe. Tuf. O cara tinha uma força de Deus. E Sansão é que nem o Superman. Tem um ponto fraco. O Superman é o quê? É a criptonita. Do Sansão é o cabelo dele. Então ele tinha um ponto fraco. Sansão tinha um ponto fraco, assim como o Superman tinha um ponto fraco, a criptonita. E Sansão realmente, no muque, no braço, não tinha para ele. E ele era um juiz que ele iria realmente conquistar todas as batalhas na frente do povo de Deus, Israel. Porém, Sansão se deixou cair pelo pecado. Quem sabe qual foi o pecado aqui? Sansão gostava de um rabo de saia. Onde que tinha mulher, Sansão ia. Sansão já começou errado quando ele viu uma mulher que não era do povo de Deus, não era uma israelita, e ele queria. Aí já misturou de novo com um povo que não era do povo de Deus. Depois, Sansão resolveu ficar com outra mulher e começou a querer outra. E fazia o que bem entendia, assim como a palavra diz, fazia o que achava correto, o que achava, não fazia a vontade de Deus. Sansão é um nazireu. Nazireu, grava aí, isso aí ó, já está acabando já. Nazireu, naquela época, eram pessoas que eram separadas. Quando é nascida, ela é separada por Deus. E o voto de Nazireu, assim como cada um tem vários votos, assim, o voto de Nazireu é o seguinte: Nazireu não pode botar a mão em defunto, ou seja, ele não pode relar a mão em gente morta. Aí você quer saber como é que matava os caras? Matava e deixava os caras jogados lá. Não pode botar a mão em gente morta. Hã?
Nem terra. Um nazireu não poderia beber vinho. Deixa eu ver se é isso mesmo, senão eu estou falando coisa errada. Não poderia beber vinho. E não poderia cortar os seus cabelos. Esses são os 3 votos de nazireu, de um nazireu. Então, Sansão é um nazireu. Quando você estiver no lugar, fala assim, Sansão é forte. Não, Sansão é nazireu. Mas como assim? Você sabe mais que ele. Entendeu? Sansão é nazireu. Não é só cortar cabelo, não. Sansão não podia cortar cabelo, não podia beber vinho e não podia relar em cadáveres. Isso. Cadáveres, para ficar completo. Sacou? O que aconteceu? Sansão compartilhou com Dalila, porque Dalila ficou insistindo, assim como o pecado todo dia bate na porta. Todo dia o pecado vai bater na porta, vai falar, erra. É que nem uma torneira quando está com vazamento. Todo dia pingando. Pique. O pecado é isso. Erra, peca, mente, fala coisa errada, cola na escola, copia o trabalho, copia o dever, usa a calculadora na hora da prova de matemática. Todo dia. É isso aí. E aí que Dalila ficou na mente de Sansão. Só que o que acontece? Dalila era uma mulher bonita. Imagina que deveria ser uma mulher top. Eu não posso perder essa mulher não, Não, vou contar. Não, então você me promete? Você me promete? Não, prometo sim. Contou. Primeira vez que contou, já era. Vai dizer a história, né, no decorrer. Quem quiser pode ler. Vai estar lá em Juízes 13 e 16. Vai dizer lá que tentaram amarrar ele com várias cordas. Ele foi lá. Ai, acordei. Tá amarrado com corda? Tentaram aprisionar ele. Ele só fez arrebentava a porta, arrebentava tudo. Saía vazado, como se diz. Tentaram colocar muitas coisas, amarrar ele, prender, e nada deu certo. Mas quando cortou o cabelo dele, aí já era. Aí o pessoal fizeram o que quiseram. Aí cortou, perdeu a força, furaram o olho dele. Aí colocou ele como carregando um peso, girando em volta de um templo lá, onde que os generais estavam reunidos, ou seja, foi humilhado. Então, quando a gente brinca com o pecado, a gente é humilhado. Quando a gente brinca com Deus, as coisas não são boas, as consequências são boas. O povo estava brincando desde o começo, né? Todo mundo fazia o que achava que era certo. O povo insistia em fazer o que era errado. Tá joia? Terminando, no finalzinho de Juízes, nós temos o fracasso moral de Israel. Israel, ou seja, o povo de Deus, estava fracassado moralmente. Ganhado várias batalhas, conquistado várias vitórias, mas estava fracassado moralmente, porque insistia em fazer a própria vontade. No capítulo 17 até o 21, finalizando, 17 até o 21, vai contar que Israel insistia na idolatria. Israel insistia em guerras que não era benéfica para eles. Israel insistia em desobedecer a Deus. Tá joia, galera? Para a gente poder terminar, para a gente poder finalizar agora, nós vimos os 6 períodos e vimos que o povo insiste em fazer a própria vontade. Então, vamos ler o versículo, todo mundo junto, o versículo chave do livro de Juízes, para ficar bem gravado. Vai estar lá em Juízes 17, versículo 6.